Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo este áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra deste dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a parte A do versículo 10 e o versículo 11, que nos diz assim: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O texto relata da chamada do apóstolo Pedro. Eu quero intitular esta mensagem As 10 lições da chamada do apóstolo Pedro. É um texto bem conhecido de Lucas, capítulo de número 5, onde registra que Pedro ele tinha pescado a noite inteira e não tinha apanhado nada. Lembrando que esse episódio se deu no Mar da Galileia. Pescar no Mar da Galileia era um grande negócio daquele tempo. Este foi hoje famoso, imenso lago. Ele possui cerca de 20 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura. O Mar da Galileia fica numa área fértil, na planície famosa por sua agricultura. Também outra curiosidade, no tempo de Jesus existiam 9 cidades às suas margens, cada uma com aproximadamente 15 mil cidadãos, o que possivelmente fazia com que o total de pessoas na região fosse maior do que o de Jerusalém. Também as cidades da Galileia refletem a importância da pesca para a vida e economia da área. Por exemplo, em Tiberíades, os trabalhadores eles enviavam carregamentos de peixes para Jerusalém e exportavam até para Roma e Betsaida, onde pelo menos 4 pescadores deixaram seus trabalhos para seguir Jesus, também que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. E a maior parte das pessoas trabalhavam com pesca. Então Pedro, Tiago e João, eles também trabalhavam com pesca. Grandes cardumes encontrados perto da costa eram o paraíso dos pescadores no tempo de Jesus. Centenas de barcos de pesca jogavam suas redes no lago. Os galileus comiam pouca carne em relação ao peixe. O pescado sempre era salgado, pois não havia outra maneira de poder preservar o alimento. Os pescadores usavam 2 tipos de redes, no caso aqui do texto Pedro, naquela época: pequenas redes circulares e redes de arrasto. O dia de trabalho dos pescadores não terminava com o retorno para a volta na terra, na costa. Os homens eles ainda precisavam consertar e lavar as redes. Eles tinham o trabalho de salgar o peixe, fazer a manutenção dos barcos e dos equipamentos, treinar e supervisionar os auxiliares, que tinham muitas pessoas que estavam começando no ramo da pesca, negociar com os mercadores e desempenhar outras atividades da indústria pesqueira, que exigiam muitas e cansativas horas ainda de trabalho. Então quero vos deixar as 10 lições dentro desse texto, as 10 lições da chamada do apóstolo Pedro. A primeira lição: Jesus ele deixou a multidão para aproximar-se de Pedro. Porque no versículo 1 do capítulo 5, a Bíblia fala que a multidão o apertava. Então ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago
e que os pescadores estavam lavando as redes. Então ele deixou a multidão para se aproximar-se de Pedro. Na sua onisciência ele já sabia de tudo que Pedro tinha passado aquela noite, e agora ele estava se aproximando de Pedro. Essa é a primeira lição. A segunda lição, ele entrou no barco de Pedro. Então Pedro estava lavando as redes, possivelmente até consertando algum rasgado na rede, e ele pediu para entrar no barco de Pedro. Ou seja, ele se intrometeu na vida, na profissão de Pedro. Imagino que Pedro ele tenha levado um susto, né? Quando Jesus pediu o barco dele emprestado e entrou dentro, se afastou um pouco da terra para o mar e começou a ministrar a palavra dentro do barco de Pedro. A terceira lição Pedro estava lavando as redes. Deus, ele não chama ninguém desocupado. Amós, ele era boiadeiro. Davi, ele era pastor. E assim, Mateus, que se chamava Levi, ele era cobrador de impostos. E assim por diante. Então Pedro estava lavando as redes, ou seja, um sinal de ocupação. Essa é a terceira lição. A quarta lição, Jesus pregou de dentro do barco de Pedro. Então nós temos que deixar Jesus pregar dentro do nosso barco, dentro dos nossos negócios, dentro da nossa família, dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos sonhos. Então, se Pedro fosse arrogante, Pedro não deixaria Jesus ministrar a palavra de dentro do barco dele. Essa é a quarta lição. A quinta lição, faltou peixe para Jesus se aproximar-se de Pedro. Olha a situação em que Deus leva uma pessoa quando Deus quer chamar uma pessoa. Então faltou peixe para Jesus se aproximar-se de Pedro. O mesmo Deus que dá o peixe é o mesmo Deus que esconde os peixes. O mesmo Deus que prospera é o mesmo Deus que prova também. Com certeza, Deus, na sua onisciência, já sabia da chamada do apostolado do apóstolo Pedro, escondeu os peixes aquela noite para formar, para acontecer essa situação de Jesus se aproximar e para ele ser um grande homem de Deus na presença do Senhor. A sexta lição, os primeiros discípulos surgiram na escassez. Então foi na escassez de Pedro, foi aquela noite inteira pescando, nada aconteceu. Então os grandes discípulos surgiram na escassez. Mas o mesmo Jesus que chamou a Pedro na escassez naquele momento, ele continua chamando hoje também homens e mulheres para fazer a sua obra aqui na terra. A sétima lição, quando Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou voltar ao mar alto e eu vou lançar a rede. Então agora Pedro estava convencido, depois que Jesus pegou o seu barco, depois que Jesus ministrou de dentro do seu barco, agora ele estava crendo na palavra de Jesus. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Então esta é a sétima lição. A oitava lição, Pedro se desprendeu da terra para ver o milagre, ou seja, Pedro, ele entrou novamente dentro do seu barco, se desprendeu da terra, que é um símbolo do mundo, da carnalidade,
de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para ver o milagre, ou seja, para ver os peixes. Tem que entrar no barco, tem que ir para o mar alto e tem que voltar a lançar a rede para ver o milagre acontecer. Então esta é a 8ª lição. A 9ª lição, Pedro obedeceu no raso para ir no profundo. Então, se Pedro não tivesse obedecido em terra, ele não ia ver o milagre acontecer na vida dele. Ele não ia se aprofundar no mundo espiritual de Cristo. Assim como o profeta Ezequiel, capítulo 47, que o homem com cordão de medir começou a chamar o profeta, e primeiro as águas davam nos seus tornozelos, depois no joelho, depois no lombo, depois ele começou a nadar. Então, quando nós obedecemos no raso, Deus nos leva a uma profundidade maior dos seus mistérios na presença do Senhor. A 10ª lição foi a obediência de Pedro, quando no versículo 11, o Senhor Jesus disse: vem e segue-me. Agora Pedro, ele levando os barcos para a terra, deixou tudo e o seguiram. Quem segue Jesus, no caso do apóstolo Pedro, ele viu a transfiguração de Jesus e Moisés. Pedro, ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro, ele viu a sua sogra ser curada. E a Bíblia fala na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. Então fica aqui estas lições, as 10 lições da chamada do apóstolo Pedro. E ele se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo de Cristo, e está registrada as suas passagens na Bíblia Sagrada para o nosso crescimento espiritual na presença de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos fortalecer e nos crescer ainda mais espiritualmente na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor.